Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês para juntos mergulharmos no estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos iniciar uma grande jornada de aprendizado, reflexão e edificação espiritual. Novo trimestre chegando, último trimestre desse ano, para a glória de Deus. E estaremos estudando de forma panorâmica toda a revista, essa aqui, toda a revista de lições bíblicas do quarto trimestre de 2025, cujo tema central é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Lição bíblica que foi escrita pelo pastor Sila Queiroz, esse aqui é o livro de apoio, e vai ser um trimestre muito bom, Mas antes de começarmos, vamos elevar o nosso coração a Deus em oração? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra nossa mente e o nosso coração para compreendermos a verdade sobre quem somos diante de Ti. Que ao estudarmos sobre este assunto, corpo, alma, espírito, possamos entender melhor o propósito da nossa existência e viver de maneira que o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, ao longo desse quarto trimestre, vamos aprender sobre a constituição do ser humano, segundo a Bíblia. Corpo, alma e espírito. Esta primeira lição, ela tem como título o homem, corpo, alma e espírito. E o nosso objetivo é compreender que o ser humano não é fruto do acaso, mas sim criação especial de Deus, feito à sua imagem e semelhança. A palavra de Deus nos ensina em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui já vemos a distinção do ser humano em relação a todas as demais criaturas. Deus não disse apenas, produza a terra o homem. Não, né, meus irmãos? Como havia feito com os demais animais. Ele disse, façamos, aleluias, glórias a Deus. Usando o verbo que demonstra uma ação pessoal e plural, revelando a participação da Trindade na criação do homem. O homem, meus irmãos, é uma criação especial. O texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nos mostra de forma clara como o homem foi formado. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Observe que aqui temos dois elementos importantes: o corpo, feito do pó da terra, e o fôlego divino, que trouxe vida e fez do homem uma alma vivente. Esse versículo revela a base da nossa constituição.
somos seres compostos de corpo, de alma e de espírito. O apóstolo Paulo, ele confirma isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está escrito assim o texto sagrado: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Aqui vemos que a Bíblia não separa essas dimensões como se fossem independentes, mas mostra que todas elas formam uma unidade, o ser humano completo. Meus irmãos, o salmista, ele declara lá em Salmos capítulo 8, versículo 4 e versículo 5, que o homem que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Esse texto nos lembra da dignidade que Deus deu ao homem. Não somos frutos de uma evolução cega, como alguns querem acreditar e ensinam nas escolas seculares, mas sim obra das mãos do Criador, feito com valor, propósito e eternidade no coração, corpo, alma e espírito. A teologia chama essa constituição de tricotomia, que significa a divisão do ser humano em 3 partes. O corpo é a parte material, visível, feita do pó da terra. A alma, a parte imaterial, que envolve sentimentos, pensamentos e vontade. O espírito, a parte mais profunda do ser humano, que nos conecta diretamente com Deus. A palavra de Deus nos ensina em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, ó Senhor, que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. E também em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso mostra que a alma e espírito são distintos, mas trabalham juntos como parte imaterial da nossa existência. O corpo é o instrumento pelo qual interagimos com o mundo físico. Ele é comparado a um tabernáculo, uma casa temporária. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O corpo é mortal, sujeito ao pecado e à morte, mas será transformado na ressurreição. Temos também a alma. A alma é o centro das emoções, dos pensamentos e da vontade. É a nossa personalidade, aquilo que nos faz únicos. Em Mateus capítulo 26 e versículo de número 38, Jesus disse: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Aqui vemos que a alma sente, sofre, se alegra, se entristece. É pela alma que
nos relacionamos com outras pessoas e expressamos a nossa humanidade. Temos também o Espírito. O Espírito é a parte mais profunda do ser humano, por meio da qual temos comunhão com Deus. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo afirma: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E pelo Espírito que discernimos a voz de Deus, que somos regenerados e que podemos nos relacionar com o Criador. Aleluias! Meus irmãos, isso é só uma visão panorâmica. É só para termos uma noção de cada uma dessas lições. E para concluir esta lição de número 1, nesta primeira lição nós aprendemos que o homem é um ser criado de forma única e especial por Deus, formado de corpo, alma e espírito. Somos chamados a viver de maneira equilibrada, cuidando dessas 3 dimensões para que todo o nosso ser glorifique ao Senhor. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Portanto, que possamos reconhecer a grandeza da obra de Deus em nossa criação e viver de maneira que glorifique ao Senhor em todas as áreas de nossa vida. Meus irmãos, depois de entendermos que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, nesta segunda parte vamos refletir sobre a maravilhosa obra de Deus na criação do corpo humano. O corpo não é um detalhe sem importância, mas uma parte essencial da nossa existência, planejada com sabedoria e amor pelo Criador. O salmista declarou em Salmos, capítulo 139, versículo 13 e também o versículo 14: Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aqui vemos que o corpo humano é resultado de uma obra detalhada, como um bordado feito com perfeição pelas mãos de Deus. O corpo criado pelo poder de Deus, vamos ver ali em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Lá está escrito assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Meus irmãos, o corpo, ele foi formado do pó, algo simples e comum, mas em suas mãos, o pó se transformou em algo extraordinário, um corpo cheio de funções, sistemas e detalhes que até hoje a ciência estuda e não consegue compreender em sua totalidade. E Paulo nos lembra em Atos capítulo 17, versículo 28,
porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nosso corpo só existe e funciona porque Deus sustenta cada célula, cada órgão, cada respiração. A palavra de Deus afirma em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meus irmãos, isso significa que o corpo não é apenas uma estrutura biológica, mas um lugar santo, consagrado para a habitação do Espírito Santo. Por isso devemos tratá-lo com respeito, com cuidado, santificação, meus irmãos. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo reforça: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o corpo também deve ser usado para glorificar a Deus, seja em nossa adoração, seja em nossas atitudes no dia a dia. Vivemos em um tempo de muitas distorções sobre o corpo humano. O mundo relativiza muito a sua importância, ora desprezando, ora idolatrando o corpo, mas a Bíblia nos ensina o equilíbrio. Em Levítico, capítulo 19, versículo 28, está escrito: pelas vossas carnes não dareis golpe de luto, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Esse texto nos mostra que não devemos tratar o corpo de uma forma desrespeitosa. Ele foi feito para a glória de Deus e não para práticas que o deturpem. Ao mesmo tempo, o apóstolo Pedro ensina em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Aqui aprendemos que não devemos supervalorizar a aparência, mas sim buscar uma vida interior que reflita a beleza de Cristo. O corpo também é instrumento de comunhão. Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Assim como o corpo humano tem muitos membros que trabalham juntos, a igreja é o corpo de Cristo, formado por muitos irmãos, cada um com a sua função e importância. O autor aos Hebreus acrescenta ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, e consideremo-nos uns aos outros para que nos estimulemos ao amor e às boas obras, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Portanto, não podemos viver isolados. Nosso corpo deve estar presente no culto, na comunhão e no serviço ao Senhor. Davi declarou em Salmos 100, versículos 2 e 3, servi ao Senhor com alegria,
Apresentai-vos diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O corpo participa do louvor, da adoração, da oração e do serviço cristão. Cada gesto, cada atitude deve glorificar ao Criador. E Paulo reforça em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até mesmo nas coisas mais simples da vida, o corpo é chamado a glorificar ao Senhor. É verdade que o corpo atual é corruptível, frágil e sujeito a enfermidades, mas a Bíblia nos dá esperança da transformação futura. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 a 44, nós lemos: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. E em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 está escrito: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glórias a Deus, meus irmãos, aleluias. Se eu estiver sendo muito rápido, meus irmãos, são muitas lições, o vídeo vai certamente ficar muito longo, os irmãos vai pausando o vídeo, vai anotando as referências, porque não dá para ir muito devagar, senão esse vídeo vai passar de 3 horas. Amém? Meus irmãos, um dia esse corpo mortal, ele será transformado e revestido da imortalidade, para vivermos eternamente com Cristo. O corpo humano é uma criação extraordinária de Deus. Ele deve ser cuidado, respeitado e usado para glorificar ao Senhor em tudo. Não devemos desprezar o corpo e também não devemos idolatrá-lo, mas reconhecer o seu valor diante de Deus. O apóstolo Paulo resume bem isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que possamos viver assim, cuidando do corpo como templo do Espírito Santo, vivendo em santidade, equilíbrio e serviço, aguardando o dia da glorificação, quando seremos transformados para a eternidade. Meus irmãos, depois de vermos a maravilhosa criação do corpo humano, precisamos agora entender como o pecado afetou essa criação perfeita de Deus. O título desta lição é O Corpo e as Consequências do Pecado. A Bíblia nos mostra que a entrada do pecado no mundo não só trouxe morte espiritual, mas também afetou diretamente o corpo físico, que passou a ser sujeito à dor, à doença, ao sofrimento e, finalmente, à morte. O corpo perfeito que se corrompeu. Quando Deus criou o homem, ele foi formado perfeito em todas as áreas. A palavra nos diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. O homem foi criado sem deformidade, sem doença, sem corrupção. Porém, o pecado trouxe a queda.
O livro do Gênesis registra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17 até o 19. E a Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Aqui vemos que o pecado trouxe dor, sofrimento e, por fim, a sentença da morte física. O corpo, que fora criado para viver em harmonia, passou a ser marcado pela decadência, a degeneração física. A partir da queda, o corpo humano ficou sujeito ao envelhecimento, às enfermidades e às limitações. O sábio Salomão descreve isso de forma poética em Eclesiastes, capítulo 12, versículo de 1 até o 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Diz assim o texto sagrado: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremem os guardas da casa, e se curvam os homens fortes, e cessam os moedores, por já serem poucos. E se escurecem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído das moeduras, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeados pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o corpo de ouro, o copo de ouro. E se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, o espírito volte a Deus que o deu. Esse texto é longo, mas eu quis ler para os irmãos. Ele descreve o processo do envelhecimento e, por fim, a morte física. O corpo, antes cheio de vigor, passa a fraquejar. A escravidão do pecado. O corpo, além de sofrer a corrupção física, também passou a ser instrumento de pecado. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 6, versículo 12 e 13: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui vemos que o corpo pode ser usado tanto para o pecado como para a glória de Deus. Por causa da queda, ele se inclina às concupiscências,
mas em Cristo temos poder para submetê-lo à justiça de Deus. As enfermidades. Outro resultado da queda é a presença das doenças. Desde a entrada do pecado no mundo, o corpo ficou vulnerável. A palavra de Deus registra em Jó capítulo 2, versículos 6 e 7. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, homem íntegro e fiel, sofreu em seu corpo com enfermidades. Isso mostra que ninguém está isento. A queda abriu as portas para a dor e para o sofrimento físico. Mesmo em meio ao sofrimento do corpo, o crente ele pode encontrar e encontra esperança na redenção em Cristo. Já declarou em meio à dor, em Jó capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E Paulo nos lembra lá em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Glória a Deus, meus irmãos. Mesmo que o corpo sofra agora, temos a promessa da glorificação futura. Meus irmãos, esse é um trimestre um pouco mais cansativo de se estudar. Ele vai exigir um pouco mais. Então, se estiver cansado, pausa o vídeo, toma um copo com água, depois volta e continue os estudos, porque o estudo dessas lições ele vai exigir mais dedicação, mais concentração, mais esforço. Amém, meus irmãos? Continuando aqui, vamos à morte física. O salário do pecado é a morte, como está escrito lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O corpo físico, ele retorna ao pó, mas em Cristo recebemos a promessa da ressurreição. Jesus declarou em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Aleluias! A morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo, meus irmãos. Não é o fim. Há redenção em Cristo Jesus. Apesar da corrupção do corpo, temos a promessa da restauração. Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. Aleluias, glórias a Deus. E em Apocalipse 21, versículo 4, está escrito: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. A esperança do crente é que, mesmo que o corpo seja afetado pelo pecado, agora, neste momento, um dia será completamente restaurado pela obra de Cristo. Para concluir esta lição, o pecado ele trouxe consequências terríveis para o corpo humano. A dor, a doença, o sofrimento e a morte. Mas em Cristo temos a promessa da redenção, da ressurreição e da glorificação. Por isso, devemos cuidar do corpo, não apenas com práticas saudáveis, mas principalmente submetendo-o a Deus como instrumento de justiça. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses capítulo 1, versículo 20: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Que possamos viver assim, conscientes das consequências do pecado, mas cheios da esperança na vitória que temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, já vimos que o corpo foi criado por Deus de maneira maravilhosa e perfeita, mas que também sofreu os efeitos do pecado. Agora, nesta lição, vamos aprender sobre o propósito maior do corpo do cristão, que é ser templo do Espírito Santo. O corpo como habitação de Deus. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo do crente não é mais apenas uma estrutura física, ele se torna morada de Deus. O Espírito Santo habita em nós, aleluias! E isso dá ao corpo uma dignidade e uma responsabilidade ainda maiores. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus declarou: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando recebemos a Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a habitar em nós. Isso transforma completamente a maneira como devemos encarar o nosso corpo. Se o corpo é templo, ele precisa ser tratado como um lugar santo. Paulo, ele exorta aos romanos, ali no capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O corpo não deve ser entregue ao pecado, mas consagrado inteiramente a Deus. Assim como o templo de Jerusalém era separado para o Senhor, o nosso corpo também deve ser separado para glorificá-lo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 e 17, nós lemos: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei
e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Portanto, o corpo do crente deve estar livre da impureza e dedicado exclusivamente ao Senhor. O Espírito Santo, ele habita no crente para santificá-lo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 e 4 está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aqui, vaso se refere ao corpo. Devemos cuidar do corpo, não apenas fisicamente, mas principalmente espiritualmente, afastando-o da imoralidade que, dedicando-o ao Senhor. Paulo reforça em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O corpo santificado, ele é instrumento útil nas mãos de Deus. Quando nos reunimos para adorar, não adoramos apenas com a mente ou com o coração, mas também com o corpo. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 95, versículos 6 e 7. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Dobrar os joelhos, levantar as mãos, bater palmas, dançar diante do Senhor, tudo isso envolve o corpo no culto. O corpo participa ativamente da adoração. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo orienta: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Até mesmo o gesto físico de levantar as mãos deve ser feito em santidade, como expressão de adoração e de entrega. O corpo também é parte da comunhão da igreja. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 e 28, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus da igreja, principalmente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedades de língua. Cada crente é um membro do corpo de Cristo e juntos formamos um só organismo espiritual. Assim como o corpo humano é templo do Espírito Santo, a igreja também é templo coletivo onde o Espírito Santo habita. O corpo e a glorificação. O Espírito Santo que habita em nós é também a garantia de que nosso corpo será glorificado. Em Romanos capítulo 8, versículo 10 e 11 está escrito: e se o Cristo que está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluias! Ah, glória a Deus!
O mesmo Espírito que habita em nós hoje e nos santifica é quem ressuscitará nosso corpo na vinda de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49, está escrito: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nosso corpo mortal será transformado em corpo glorioso, semelhante ao de Jesus ressuscitado. E para concluirmos esta lição, esta quarta lição, o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Isso significa que ele deve ser tratado com reverência, separado do pecado, consagrado ao Senhor e usado para glorificá-lo. Devemos lembrar sempre da palavra do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Que o nosso corpo seja instrumento de adoração, santificação e serviço, até o dia em que será transformado em corpo glorioso para viver eternamente com o Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu tinha planejado fazer um vídeo só com todas as lições, mas pelo que eu estou vendo aqui vai ficar enorme, vai ficar muito grande. Então eu vou parar por aqui, até mesmo porque eu estou cansado. Eu gravo 3 vídeos devocionais, né, por dia, e agora gravei essas 4 primeiras aulas. E eu vou fazer 3 vídeos, cada um com 4 aulas, né, e um com 5, que são 13 lições, e vou trazer para os irmãos. Estudem, meus irmãos. Estas lições são muito boas, mas não são fáceis de se estudar. E eu estou tendo muito a preocupação de trazer em forma de versículos, muitos versículos para os irmãos, para que vocês tenham como apresentar a lição dentro da palavra de Deus para os alunos, para os membros da igreja, para que compreendam esta importante lição. Paramos por aqui por hoje. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. E até o nosso próximo vídeo.